Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. É João capítulo 4, está errado na projeção aí. João capítulo 4, verso 1 até o verso de número 42. João, amém. Capítulo 4, verso 1 até o verso de número 42. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fazendo uma pausa aqui, naquela época, então, os samaritanos eram um povo separado dos judeus e eles não conversavam, porque na época do exílio babilônico, quando houve o exílio do Reino Norte, antes do babilônico, Senaqueribe leva os judeus embora e repovoa Samaria com outros povos, e os outros povos acabam se misturando com os judeus, e os samaritanos eram tidos como traidores. Então os samaritanos não conversavam com os judeus, nem os judeus conversavam com os samaritanos. Retornando ao verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier,
nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede o homem em que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam aos outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos disse: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Porque assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de incluir nesta oração pai de uma amiga nossa, chamado Cláudio. Vamos orar por ele, fez uma cirurgia. Vamos orar também pelo seu Lourenço, pai da Kelly, para que tenha uma restauração completa, e os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite, ou os que estão enfermos. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos por tudo. Tu és o Deus poderoso que faz a tua obra, Senhor. E nós estamos aqui esta noite e lemos a tua palavra e confiamos na tua palavra e cremos na tua palavra e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Pedimos em nome de Jesus que derrames do poder do teu Espírito Santo, da graça do Senhor e da sabedoria do Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Ó Senhor, venha falar ao nosso coração com esta palavra. Tua palavra é verdadeira, é poderosa, é eficaz. Faça, Senhor, a diferença na nossa vida. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida do Cláudio, ó Pai, que está naquela condição, hospitalizado, fez uma cirurgia. Tu conheces a condição dele, ó Pai. Pedimos que o Senhor o alcance com a tua palavra, alcance com o poder do Senhor, alcance com a tua cura, com a tua transformação. Pedimos também pelo seu Lourenço, estende as tuas mãos sobre ele, para que haja uma restauração completa da saúde dele. Atua na vida deste Senhor para a glória do teu nome. Os demais irmãos que aqui estão, ó Pai, que nos acompanham pela internet, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão enfermos, o Senhor conhece, o Senhor sabe das necessidades, e nós colocamos todas essas vidas em tuas mãos, para a glória e honra do teu nome somente. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, para mim é um texto maravilhoso, especial. Eu sei que eu já preguei tantas mensagens nesse texto, e vocês conhecem o relato. Jesus senta-se junto a um poço em Samaria, um poço chamado Poço de Jacó, na realidade uma fonte de água, e então vem uma mulher samaritana a buscar água, e aí então começa um diálogo de Jesus com essa mulher. Nós lemos esse diálogo aqui, eu não vou repetir todos os pontos, vocês sabem como foi o diálogo de Jesus
com esta mulher samaritana. Mas me chama algo neste texto a atenção, porque para mim, mais do que trazer um relato de um diálogo de Jesus com uma mulher, esse texto traz uma realidade sobre a grande obra de Cristo em nós. E acho que precisamos conhecer plenamente a obra de Cristo. Precisamos interagir com a obra de Cristo, precisamos ser afetados pela obra de Cristo. Fato é que Jesus fez a sua obra na cruz e ainda continua atuando na vida de muita gente, mas muitas pessoas passam a vida toda sem receberem, sem terem uma experiência com Cristo e com sua obra. É só olharmos o mundo e vermos a violência se espalhando, a corrupção, o engano, a malícia e todas as outras coisas ruins que proliferam nesse mundo através das pessoas, e nós percebemos que uma grande parcela, uma grande parte do mundo, e por que não dizer a maioria do mundo, não está afetado pela obra de Cristo, não foi transformado, não foi mudado, porque fecharam o coração, porque estão de costas viradas para Deus, porque não têm um relacionamento com Jesus. Então é importante conhecermos a obra de Cristo, e esse texto para mim, ele vai mostrar que a obra de Cristo tem duas partes principais, e eu quero centralizar, focar primeiro na primeira parte, que é a mais extensa, e talvez a mais importante para a nossa vida, que é a obra de Cristo realizada em nós. E me parece que é claro que esse texto nos mostra que Cristo quer realizar uma obra, uma ação, que Cristo quer realizar a sua ação em nós, na nossa vida. Cristo quer trabalhar em nós. Eu sei que muitos de nós queremos que Cristo trabalhe através de nós. A gente tem uma pessoa que não é convertida, que não é de Cristo dentro de casa. A gente tem uma pessoa, um amigo que está numa situação difícil, e a gente gostaria que Cristo nos usasse para falar com essa pessoa, para abençoar essa pessoa, para resolver o problema dessa pessoa. E talvez, muitas vezes, a nossa busca principal é: Senhor, me usa, me usa. Mas de um tempo para cá eu tenho percebido que há um interesse maior de Deus em trabalhar em nós do que em trabalhar por nós. Embora Deus também quer trabalhar através de nós, Deus também quer nos usar, mas antes de nos usar, Ele deseja trabalhar em nós, na nossa vida. Talvez essa seja a maior obra de Deus na nossa vida, é em nós, em cada um de nós. Essa é a parte fundamental para mim. A obra mais importante é o que Jesus faz em nossa vida. Por isso, baseado nesta conversa de Jesus com esta mulher, eu entendo que a obra de Cristo em nós se constitui em, primeiro, fazer-nos conhecer que há um dom de Deus para nós. Há um dom de Deus para nós. Eu não estou me referindo agora aos dons de Romanos 12, de Coríntios 12, não estou falando dos dons do Espírito, desses dons do Espírito, que são dados à igreja, e todos nós devemos desfrutar destes dons. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do dom, o dom de Deus, que é a dádiva de Deus. A palavra dom aqui é dádiva, presente de Deus. Há um presente de Deus para nós, e nós precisamos conhecer que há este presente. Por isso Jesus, no diálogo com aquela mulher, no verso 10, ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, disse para ela,
se tu conheceras o dom de Deus. Ele disse, me dá água, e ela disse, olha, como assim? Você é um homem judeu, judeu não conversa com samaritano. Jesus estava quebrando alguns paradigmas culturais ali naquele momento. Primeiro, que era uma conversa entre judeus e samaritanos que não se conversavam, mas Jesus não está preso a esses paradigmas do pecado humano. Então ele conversa. Segundo, ele quebra o paradigma de conversar com uma mulher, porque os homens daquela época não conversavam com as mulheres em público. A mulher não era considerada na mesma categoria que o homem. Jesus veio restaurar isso na vida da mulher. Mas naquela sociedade as mulheres eram consideradas inferiores, então o homem não conversava publicamente com uma mulher, os homens conversavam entre os homens. Então Jesus quebra dois paradigmas conversando com essa mulher. E a mulher diz, mas como é que o senhor, sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? E Jesus vai dizer para ela, se tu conheceras o dom de Deus. Mulher, você não conhece o dom de Deus. Ou seja, há uma dádiva, há um presente de Deus, e todos nós precisamos saber disso, porque a religião diz para você, não, você não precisa de mais nada, você já tem tudo que precisa, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem seu trabalho, você tem sua família, você já está velho, você já está com os filhos criados, você tem seus filhos, você já conquistou tudo o que precisa, você já tem tudo que precisa. Olha lá, tem tanta gente que não tem o que você tem, e o que mais você quer? Você já está bem, já está tudo bem com você, você já tem tudo. Mas Cristo fala para nós, há um dom de Deus, há um presente de Deus para você, e você precisa conhecer esse presente. Você precisa conhecer, ou seja, há um Deus Criador que criou os céus e a terra, mas este Deus Criador está interessado em você, e Ele tem um presente, Ele tem um dom inestimável para você. Todos nós precisamos ter essa consciência. Quando a gente ainda está buscando, ainda está procurando, eu não sei se você já se sentiu assim, insatisfeito. Quando a gente está insatisfeito com a vida, ou a gente, por um outro lado, até está meio que satisfeito com só as coisas que a gente tem, e tudo que nos compete à satisfação, são as nossas coisas materiais, a nossa vida terrena, a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego. Quando a gente está satisfeito com essas coisas, e tudo isso é o que nos basta, e tudo isso é o que é importante para nós, nós não entendemos ainda que há um dom de Deus. Aquela mulher tinha cântaro, aquela mulher tinha água, aquela mulher tinha um poço para ir, aquela mulher tinha uma vida social, aquela mulher tinha a sua vida, mas ela não tinha o dom, ela não conhecia o dom de Deus. A religião pode dizer, não, a sua vida é assim, continue assim, venha sempre aqui, pegue a sua água, vá para casa, tome a água é boa, o poço está aqui, ele dá água, você tem condições de tirar, você tem corda, você tem cântaro, venha, tome, leve, tome, faça as suas coisas, e amanhã venha de novo, e assim a vida se constitui assim. E Jesus diz, não, você conhece o poço, mas você não conhece o dom de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, há um dom inestimável para todos nós. Esta é a primeira questão em que a obra de Cristo desperta no nosso coração. Ela desperta que há um Deus poderoso, e que esse Deus poderoso tem um presente inestimável para todos nós. Isso aí é o que a obra de Cristo começa a fazer em nós. Mas não só isso, a obra de Cristo também se constitui, não só em despertar esse dom, mas se constitui em matar a sede real que nós temos em nosso coração. Por isso Jesus diz a esta mulher, quando ela diz, mas que água o Senhor tem? O Senhor não tem nem corda, o poço é fundo, que água o Senhor tem? Jesus disse, olha, se você beber dessa água, você torna a ter sede. Mas aquele que beber da água, verso 14, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E isso chamou a atenção dela, nunca mais ter sede. Nunca mais ter sede.
porque Jesus vem para matar a sede do ser humano. Aquela mulher tinha uma sede, mas mais do que uma sede de uma água natural, havia uma sede que ela não sabia que tinha, talvez. Eu acho que esse é o caso de muita gente. Quando as pessoas correm para lá e para cá, insatisfeitas com a vida, quando nada está bom na vida da pessoa, quando sempre a pessoa está procurando algo mais e algo mais, ela pode se enganar pensando que o que ela quer é um aumento de salário, o que ela quer é um filho a mais, o que ela quer é mais um casamento, o que ela quer é mais uma casa, o que ela quer é estar bem estabilizada na vida, o que ela quer é ver os netos. Ela acha que é isso que ela quer, e aí quando ela recebe essas coisas, ela percebe que ainda há uma sede interior, que essas coisas não bastam, elas não sustentam, elas não matam a nossa busca interior. Se todos nós temos ainda uma busca, é porque não matamos a sede, porque quando a gente mata a sede, a gente para as nossas buscas. Alguém pode procurar um oásis até que o encontre, mas quando o encontra, já não procura mais. Quando você se sacia, param as suas buscas, você não tem mais lugar para ir, você já chegou na onde devia chegar. Então a vida às vezes se torna uma eterna busca. Já perceberam isso? Quando a gente é adolescente, a gente tem muitas buscas na vida. A gente diz, olha, quando eu crescer, eu vou logo tirar a minha habilitação, eu quero ver que carro que eu vou comprar, para sair por aí dirigindo para cima e para baixo o meu carro, eu quero ver logo qual a faculdade eu vou fazer, o trabalho que eu vou ter. E aí quando a gente cresce um pouco mais, a gente se torna na juventude, agora eu estou procurando uma companheira, quem será que vai ser a mulher da minha vida, quem vai ser o homem da minha vida? A gente está na busca, aí encontra uma pessoa, aí dizia agora quem casa quer casa, então eu preciso de um lugar, um lar para estar, um sustento, um bom trabalho para sustentar a minha família. Aí a gente encontra o bom trabalho, e a gente encontra tudo, aí fala, mas e agora? Agora falta filhos, aí vem os filhos, a gente quer os filhos, aí vem os filhos, aí os filhos vão crescendo, aí vai ficando aquele sentimento vazio no coração, porque quando a criança é pequena, preenche a casa, dá dor de cabeça, é uma confusão dentro de casa, mas depois quando ela cresce, a gente fica com saudade quando ela era pequena. Aí vem agora precisa dos netos, e aí parece que sempre alguma coisa a gente está faltando alguma coisa, sempre a gente está à busca de alguma coisa na vida, seja uma realização profissional, seja uma realização pessoal, emocional, seja uma cura de uma enfermidade. Aí começa a ficar velho, aí começam a surgir as enfermidades, aí surge uma enfermidade, uma dor aqui, aí a busca é por sanar aquela dor, aí quando sana aquela dor, vai no médico, ele diz, tem outro probleminha aqui, aí você vai lá naquele outro problema, e você tenta sanar aquele problema, e se você consegue, aí daqui a pouco surge outro problema, daqui a pouco você já não consegue enxergar mais direito, já tem que usar óculos mais grosso, daqui a pouco você tem que fazer uma cirurgia do óculos, daqui a pouco você tem que fazer uma cirurgia da vesícula, daqui a pouco você tem que fazer uma cirurgia não sei do que, do coração, e as coisas vão, e a gente vai nessa busca sempre numa sede de resolver alguma coisa na vida. Já perceberam que a vida às vezes é um correr atrás de resolver? A gente fala isso às vezes de forma assim, a vida é pagar contas. A gente recebe o salário, paga as contas, paga, fica sem nada, e no mês que vem recebe de novo para pagar mais contas, e a vida se torna um eterno pagar contas, correr atrás de pagar as contas. A gente está sempre buscando alguma coisa, mas parece que nada dessas coisas resolve, nada dessas coisas diz, basta, ponto, é isso aí, você encontrou a razão da sua vida. Por quê? Porque há uma sede no ser humano. Aquela mulher tinha uma sede, mas ela não sabia talvez da sua sede. Não era uma sede de água, porque quando Jesus fala da água, ela diz, então eu estou buscando essa água, isso aí mesmo, eu não quero mais vir aqui nessa fonte, está muito cansativo. Mas na realidade não é essa sede que ela tinha, era uma sede de algo muito maior. Por isso, quando as pessoas estão insatisfeitas com a vida, correndo de um lado para o outro, sem paz, sem alegria, quando as pessoas estão totalmente ansiosas, quando elas estão sem descanso,
é porque elas ainda não beberam da água que mata a sede. Você diz, pastor, mas você está pregando isso para crente? É para crente, para nós aqui. É para nós. Porque falar que nós bebemos da água é uma coisa, mas ter bebido realmente da água é outra coisa. Às vezes nós falamos de Jesus, nós proclamamos o Senhor, mas será que nós bebemos realmente da água? E ela matou a sede da nossa alma, e agora é bom casar, mas se eu não casar, tudo bem, já matou a sede da minha alma. É bom ter filhos, mas se eu não tiver filhos, tudo bem, já matou a sede da minha alma. É bom ter um bom emprego, mas se eu não tiver um bom emprego, tudo bem, já matou a sede da minha alma. É bom, de alguma forma, comprar uma casa e ter uma habitação. É bom, mas se eu não tiver, já matou a sede da minha alma. Será que é assim com a gente? Jesus vem para matar a sede. A obra de Cristo é matar a sede. Nós precisamos beber desta água. Verso 10 diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então como é que faz para matar a sede? Ele deu o caminho. Você precisa pedir. Você precisa pedir ao Senhor. Às vezes a gente acha assim, mas pedir, Deus já sabe todas as coisas, mas Ele aguarda você pedir. Tem coisas que Deus aguarda você pedir, e a água viva é uma delas. Tu lhe pedirias e Ele te daria. Você precisa pedir. Você precisa dizer: eu quero matar a minha sede em Ti. Eu quero a Tua água que mata a minha sede, para que eu pare, que eu cesse as minhas ansiedades, as minhas buscas, os meus medos, as minhas fadigas em vão. Quero cessar isso. Você não vai cessar de trabalhar, mas você vai cessar de buscar satisfação no teu trabalho, porque a satisfação está em Jesus, e só Jesus pode satisfazer a tua alma. Só Jesus pode satisfazer a nossa alma. Não é uma igreja que satisfaz você. Tem gente que vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não é uma igreja que vai satisfazer você, mas é a Cristo. Cristo vai satisfazer. É claro que você deve mudar de igreja se onde você está não está pregando a verdade do Evangelho. Mas o que satisfaz a tua alma é um relacionamento profundo com Jesus. É isso que satisfaz. Tu lhe pedirias e Ele te daria a água viva. Então a obra de Cristo vem para satisfazer a nossa sede, mas além disso, a obra de Cristo se constitui também em fazer-nos reconhecer como nós estamos diante de Deus. Reconhecer como nós estamos. Então, primeiro, a obra de Cristo é mostrar-nos que é um presente de Deus. Segundo, a obra de Cristo é matar a nossa sede. Terceiro, a obra de Cristo é fazer-nos reconhecer como estamos diante de Deus. E isso está nos versos 15 até o 18, onde o texto relata: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água então, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. É interessante isso, porque esta talvez seja a parte mais complicada para nós. É reconhecer quem nós somos, reconhecer como estamos diante de Deus. É muito complicado isso, muito complicado. Porque quando o pecado entrou em nós, ele nos cegou para a realidade de quem somos. E a gente olha, e às vezes olha no máximo para o outro, e vemos quem o outro é, mas nós não conseguimos às vezes nos ver como somos. O poder da obra de Cristo é revelar quem eu sou. Quem eu sou diante de Deus, quem eu sou. Mas olhar e reconhecer quem eu sou diante de Deus é algo muito difícil. Porque a religião diz: você é bom.
Porque a religião diz para mim, está tudo certo com você, você fez as suas obrigações, você veio no culto de domingo à noite, o pastor pregou, você cantou, você orou, você deu a sua oferta, você leu um texto da Bíblia hoje, está tudo certo com você, você está bom, positivo para você. Há um checklist lá no céu que Deus já deu para você, Ele já colocou presente. Ponto final, está tudo certo com você. Você é um bom pai de família, você cuida da sua esposa, você cuida do seu marido, você faz isso, você é uma pessoa legal em casa, está tudo certo com você. Mas você não sabe quem você realmente é diante de Deus, porque Deus não olha o seu momento aqui, Deus não olha a realidade interior da sua alma. Essa mulher precisava saber quem ela era, e Jesus disse: olha, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido. Quer dizer, você é essa pessoa insatisfeita, você é essa pessoa problemática, você é essa pessoa que não tem um relacionamento fixo, você é essa pessoa que não tem vida de relacionamento, você é essa pessoa que está divorciada dos homens e divorciada de Deus. Você não tem um marido, você não tem. Você não tem. Ela precisava se reconhecer quem ela era. Ela achava até então que ela era uma samaritana, mas Deus não está preocupado com a sua identidade social. Deus não está preocupado se você é brasileiro, Deus não está preocupado se você é rico, pobre, se você... Não, isso não é o que impressiona Deus. Deus não está impressionado se você vem à igreja ou não, Deus não está impressionado com isso. É claro que alguém que conhece a Jesus vai estar vindo à igreja para se relacionar com os irmãos e ouvir a palavra de Deus, isso é uma consequência, é claro, mas Deus não está preocupado com as condições sociais que você advoga. Ele olha para quem você é, na sua realidade mais íntima. Quem você é. Se não reconhecermos quem somos, nós nunca vamos reconhecer quem Deus é. Primeiro precisamos olhar para dentro de nós. Tem um amigo que tem uma frase que diz assim: nós precisamos enxergar o rato podre que está dentro de nós. A gente não consegue enxergar, porque a gente é bons cidadãos. A gente não está preso lá nos presídios, a gente não está roubando de ninguém, a gente não está matando ninguém, a gente não está xingando ninguém, a gente não está brigando com ninguém, a gente é um bom vizinho, a gente é um bom trabalhador, homens e mulheres honestos, pagamos nossos impostos. Então isso nos ilude que nós somos bons, mas Jesus diz: não há um bom, só Deus é bom, então todos nós somos maus. Onde está a nossa maldade? Eu só consigo enxergar a minha maldade se a obra de Cristo for feita em mim. Quando o Espírito Santo entra no meu coração, quando o Espírito Santo toca na minha vida, quando o Senhor chega e toca no meu coração, aí eu consigo enxergar quem eu sou. É assim que aconteceu com o profeta. Ele via as coisas de Deus, mas quando ele viu o trono de Deus, então ele disse: ai de mim que sou um pecador, e vou morrer porque os meus olhos viram o rei. Ora, o profeta disse: eu vou morrer. Um homem de Deus, usado por Deus, ele se enxergou a sua miséria quando ele viu a Deus, ele viu a si mesmo. Então a obra de Cristo é fazer-nos enxergar quem somos. Esta é a maior dificuldade que tem. A gente prega por aí, a gente prega em todos os lugares, e o que eu percebo é que, pregando às vezes para as pessoas que não conhecem a Jesus, que não seguem o Senhor, as pessoas ouvem, muitas delas ouvem e dizem: é bom ter uma religião, tem que falar em Deus também, isso é importante e tal, e todo mundo vai embora e ninguém percebeu nada. Eu digo: meu Deus, meu trabalho está frustrado, até que o Espírito Santo fala: meu coração, deixa que a obra de convencimento é minha, não é sua, vai só falando a palavra, vai falando a palavra. Mas como é difícil, as pessoas, elas não conseguem enxergar. Nós que estamos dentro da igreja, às vezes a gente não consegue enxergar quem somos. A gente até enxerga o outro: foi a mulher que tu me deste, este é o meu problema. É os filhos que eu tenho, esses são meus problemas. É o patrão que eu tenho, este não dá certo. Ah, não. É o meu vizinho não presta. Não, não dá. É o presidente da república, são os deputados, os senadores, os ministros do Supremo, todo mundo não presta, mas eu não consigo enxergar quem eu sou, eu não consigo enxergar.
E talvez seja uma estratégia de me encher de tanta violência à minha volta, para eu me achar não violento. E quando eu olho para mim, eu digo, mas pelo menos eu não sou igual a eles. E Jesus deu um exemplo assim de um homem que subiu ao templo e diz, graças te dou porque eu não sou igual a esse, aquele outro. Nós pastores podemos cair muito nessa. A gente olha e diz, graças a Deus não sou igual a tal pastor, igual a tal pastor, igual a tal outro e tal outro. Eu não consigo me enxergar quem eu sou. A obra de Cristo constitui-se em revelar a minha identidade diante de Deus. E quando eu vejo a minha identidade, então me entra um pavor, porque eu vejo quem eu sou. Você já se enxergou? Quando alguém diz assim, eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, não prostituo, então Deus tem um lugar para mim no céu, essa pessoa nunca se enxergou diante de Deus. Porque o pecado não é só matar, beber, roubar, fumar, prostituir, não é só esse o pecado. O pecado é estar distante de Deus, ter nascido distante de Deus. Então a obra de Cristo se constitui em mostrar quem eu sou, mas também a obra de Cristo se constitui em fazer-me conhecer o próprio Senhor Jesus. Não só eu devo conhecer a mim pela obra de Cristo, mas a obra de Cristo também mostra e revela quem é o próprio Senhor. Por isso no verso 10, quando Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz? Você precisa conhecer quem é o que está te dizendo, dá-me de beber. Aquela mulher podia conhecer muitos costumes judaicos, podia conhecer a situação da época, podia conhecer a lei de Moisés, podia conhecer os empecilhos que ela tinha culturalmente, socialmente, espiritualmente, mas ela não conhecia quem é o que falava com ela. Ela não conhecia Jesus. Mas a partir do momento em que Jesus começou a mexer com ela, a partir do momento que Jesus começou a revelar quem realmente era ela, então no verso 19, a mulher diz, Senhor. Até então era um judeu. Quem és tu, judeu? Agora, Senhor, vejo que és profeta. Isso pode parecer muito simples, mas será que nós chegamos nesse ponto? De reconhecer a voz de Cristo, como a voz profética do Pai para nós. Vejo, Senhor, que és profeta. É preciso reconhecer Jesus. Não, Jesus não é o homem simplesmente pendurado em uma cruz. A religião nos mostra o Cristo pendurado na cruz, mas o Cristo já não está mais na cruz. O Cristo ressuscitou. Ele é a voz do Pai para mim, a voz profética de Deus. O profeta anuncia a vontade de Deus ao povo. Então Cristo é aquele que traz a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a voz profética, vejo que és profeta. Muitas vezes as pessoas conhecem as religiões, mas não conhecem a Cristo. Conhecer a Jesus é o principal passo que cada um de nós precisa dar. Aliás, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Jesus não é um ponto único. Não é um momento único na sua vida. Conhecer a Jesus é um processo. A cada dia que você acorda, você está conhecendo mais dele. Qual é a nossa oração? A nossa oração deveria ser, Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais. Ter mais intimidade com o Senhor, estar mais próximo do Senhor. Porque Jesus é tão maravilhoso, tão esplêndido. O irmão falou um monte sobre Cristo em primeiro lugar. Quem é Cristo? Cristo é tão maravilhoso, que quanto mais você conhece dele, mais você vê que você não conhece nada dele ainda. Por isso conheçamos e prossigamos, o prosseguir em conhecer a Jesus. O projeto maior da vida de um ser humano é conhecer o Senhor Jesus. A filosofia vai até o homem. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a obra filosófica.
Mas a obra de Cristo vai muito além. Conhece o Senhor teu Deus. É muito mais do que isso. Nós não chegamos até o conhece-te a ti mesmo e paramos aí. Porque se tu conhecesses quem é o que fala contigo. Então conhecer a Jesus é um processo para a nossa vida toda. Todos nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir cada dia mais em conhecer. E quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você conhece Jesus, mais você vê que menos você sabe dele, que precisa saber muito mais. Porque ele é muito maior do que eu e você possamos imaginar. Ele é muito maior. O poder dele é muito maior do que eu e você possamos entender. A grandeza dele é muito maior do que possamos conceber. Costumo dizer que a eternidade será pouco para conhecermos tudo de Deus, porque ele é infinito. Jesus, quando ressuscitou, disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Agora, você conhece o que é esse todo o poder? Todo o poder? Presta atenção, não é um pouco de poder, não é muito poder, não é grande poder, não é infinito poder, é todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. A grandiosidade de Jesus é tremenda e tamanha que João, o apóstolo de Jesus, que andou tanto tempo com Jesus e que deitou a cabeça no peito de Jesus, que tinha intimidade com Jesus, quando João contemplou e foi levado aos céus naquela visão do Apocalipse, e ele contemplou Jesus na sua glória, ele caiu como morto. Caiu como morto ao olhar Jesus. Ele percebeu que o que ele conhecia de Jesus era muito pouco, perto de quem é Jesus. Quando ele enxergou a Cristo na glória, não teve outra reação a não ser cair como morto, ficou desmaiado. Só de olhar para Jesus. Quem é Jesus? Então a obra do Senhor em nossa vida se constitui em revelar o próprio Senhor. Ora, por que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade. Mas a gente lê a Bíblia para conhecer o Senhor Jesus. São 66 livros que nós temos aqui, e em 66 livros, a gente pode ler a nossa vida inteira, nós nunca vamos esgotar esses 66 livros, porque é um livro vivo, é um conjunto de livros. Quem disse já conheço toda a Bíblia, não conhece nada. Quem diz não, isso aqui eu já conheço, não conhece, porque se conhecesse, nunca diria já conheço. Nós estamos conhecendo, e quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente conhece do Senhor, e quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente que vê que precisa conhecer, não é assim? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Não precisa dizer, mas eu imagino que deve ter sido umas 30 vezes. Agora, se você leu só 30 vezes, não conhece ainda nada do Senhor. Porque todas as vezes que você lê essa palavra, ela vai se fazer nova para você e vai revelar mais quem Ele é. Quantas vezes? É por isso que nós passamos a vida inteira lendo a Bíblia. O crente passa a vida inteira lendo a Bíblia e morre lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra do Senhor, é a fonte inesgotável de quem é o Senhor. E quando a gente deixar de ler a Bíblia aqui, nós vamos vê-lo face a face lá. E o processo de conhecimento vai continuar. Porque quando João achou que talvez conhecia tudo de Jesus, ao ver Jesus na glória, ele desmaiou. Que maravilha! Então, depois que ela conhece o Senhor, vem outra parte importante da obra de Cristo em nós, porque além disso, a obra de Cristo faz em nós
que nos tornemos um adorador. Esta é a verdade. Quem conhece o Senhor não tem outro caminho a não ser se tornar um adorador. E a gente vê isso no verso 20 até o verso 23, quando diz assim, nossos pais, ela vai começar agora a falar em adoração. Quando ela percebe e começa a conhecer a Jesus, ela diz, vejo que és profeta. Ele é o maior de todos os profetas. E todas as profecias apontavam para ele. As profecias messiânicas. Então, quando ela reconhece em Jesus um profeta, ela começa a pensar em adoração. E ela vai dizer, nossos pais adoraram neste monte. Jesus não tinha falado nada de adoração. Jesus não tinha tocado em adoração. Mas ela começa a tocar no assunto adoração. Por quê? Porque Jesus começou a ser revelado. Irmãos, a igreja não é algo que nós precisamos falar assim, irmãos, precisamos adorar o Senhor, venha pelo amor de Deus no domingo, para a gente adorar o Senhor, não precisa? Porque se os irmãos estão conhecendo a Jesus, o resultado de que quem conhece a Jesus é o desejo de adorar, brota a adoração da vida, porque a obra de Cristo é nos transformar em um verdadeiro adorador. Então a adoração não é algo que a gente ensine, adoração não é algo que a gente obrigue, adoração não é algo que a gente fique lá cutucando as pessoas para adorar, não, não. Nós temos aqui um grupo de louvor abençoado. Aliás, a adoração não é só música. Música faz parte da adoração, mas a adoração não é só música. A adoração é um estilo de vida. Às vezes você vai a alguns lugares e as pessoas falam, agora levante a mão, agora faça isso, agora faça aquilo. Eu não sou contra dizer levante a mão, os irmãos podem dizer, levanta a mão, não tem problema, pode dizer, levante a mão. Mas é duro quando você precisa obrigar as pessoas a fazer alguma coisa, porque a adoração não está fluindo. E se não está fluindo é porque ela não está tendo uma revelação de quem é o Senhor. Porque quando essa mulher começou a ter uma revelação de quem é o Senhor, ela tocou no ponto-chave. Ela disse, me fale uma coisa, nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus disse a ela, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, vem de Cristo, que era judeu, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então entrou a questão da adoração, porque na revelação de Jesus não tem outra coisa a fazer a não ser adoração. Alguém que vai para um seminário, estuda sobre a palavra de Deus, e sai de lá não acreditando em Jesus, nunca conheceu o Senhor, nunca viu o Senhor. Pode ter visto teologia, pode ter visto dogmas da igreja, pode ter visto confissões de fé, mas nunca viu Jesus. Porque quando você vê Jesus, não tem outra coisa a fazer a não ser cair em adoração. Então depois que ela começa a conhecer ao Senhor, ela começa a falar em adoração, porque a obra de Cristo é nos transformar em um adorador. Agora, o que é um adorador? Um adorador é que rende louvores ao Senhor todos os momentos. Um adorador é que tem um estilo de vida que rende adoração ao Senhor. Um adorador é alguém que fala adorando, é alguém que levanta adorando, que dorme adorando, que vive adorando. É alguém que tem uma vida apontada para o Senhor. É alguém que pensa no Senhor, é alguém que ama o Senhor, é alguém que fala sobre o Senhor, é alguém que vive o Senhor. Isso é um adorador. E Jesus disse, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não tem nada a ver com métodos de adoração, não é um método. Para adorar você tem que levantar a mão, para adorar você tem que correr daqui para lá, para adorar você tem que conhecer a Jesus. E quando você conhecer a Jesus, então Jesus vai transformar a sua vida, porque a obra dele é também nos transformar num adorador, porque ele veio nos reconciliar com o Pai, e o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade?
porque não é só físico, é espiritual. É um estilo de vida espiritual. Você adora de dentro para fora, não é de fora para dentro. A adoração verdadeira, ela flui de quem você é, do seu interior, da sua realidade mais íntima. Você já acordou cantando sem saber por que estava cantando? É porque dentro do teu espírito já há uma adoração ao Senhor. Você já recebeu uma notícia difícil, terrível, e quando recebe a notícia terrível, ao invés de se desesperar, você diz: louvado seja o Senhor, glorificado. Você sabe por que aconteceu isso? Você nem sabe por que aconteceu. É porque está dentro do seu coração, a adoração está lá no teu espírito. Está lá no teu espírito. Você já acordou à noite cantando, louvando ao Senhor, sem nem saber por que você estava acordando daquele jeito? É porque a adoração está dentro de você, da tua alma. É adoração em espírito e em verdade, a verdadeira adoração. Não é a adoração que alguém diz: agora todo mundo faça assim, agora todo mundo vai para lá, agora é hora de cantar tal música, agora é hora de cantar. Tudo bem, nós temos uma ordem aqui, isso vai ser seguido, tudo certo. Mas a verdadeira adoração, ela precisa vir do interior de cada um. Se você vem adorando já como adorador, quando chegar aqui, a adoração será maravilhosa. Agora, se ninguém vem adorando e depender do líder de louvor ou do pastor de transformar você em um adorador, ninguém vai adorar. Porque a obra de Cristo é transformar você em um adorador na sua vida como um todo. E por último, para terminarmos, a obra de Cristo é transformar-nos em alguém com esperança viva nele. Uma esperança viva é em Cristo. No verso 25 e verso 26, a mulher agora então ela vai para um outro nível. E ela diz: eu sei. Veja que ela passa de profeta, ela começa com judeu, ela vai para profeta, ela toca em adoração, mas agora ela vem de uma coisa mais profunda. Levanta-se a bandeira da esperança no coração dela. E ela disse: eu sei que o Messias, o que é Messias? A palavra Messias é do hebraico, que significa ungido. Quando traduziram para o grego, Messias virou Cristo. Então, Cristo significa ungido. Porque as profecias diziam lá em Isaías e no Antigo Testamento, as profecias falavam de um ungido, um ungido. Houve muitas pessoas ungidas na Bíblia. Samuel foi ungido, Salomão foi ungido, Davi foi ungido, Daniel foi ungido, muitos foram ungidos. Mas havia um ungido, o ungido que chegaria. E todos eles estavam aguardando aquele ungido chegar, estavam aguardando. Então ela diz: eu sei que o Messias, o ungido, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus então revela: ponto final, eu sou. Eu sou. Eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Naquele momento, ele se revela como a esperança do coração do povo judeu. Aquele esperado, aquele aguardado. Isso é muito interessante, porque vejam o processo como acontece. Vejam que após Cristo fazer a gente conhecer que há um dom de Deus para nós, após Ele fazer a gente matar a nossa sede nele, após a gente reconhecer como estamos diante de Deus, após nós conhecermos o próprio Jesus e nos transformar em um adorador, o que restou agora? O que restou? Depois que você se transforma num verdadeiro adorador, o que resta em você? A esperança da chegada do Messias, só resta isso. Então o nosso Messias, que não é aquele Messias que viria a primeira vez, agora é o Messias que vem a segunda vez, ele vai voltar.
Então agora surge a bandeira da esperança. Crente que conhece Jesus tem uma única esperança. Eu sei que a gente tem outras esperanças aqui na terra. Às vezes você tem esperança de ficar rico, você tem esperança de casar, você tem esperança de ter um carro melhor, você tem esperança de ter um salário melhor, passar na universidade. Tudo isso é válido, mas essas esperanças são apenas esperanças. Agora existe a esperança. E a esperança é o que governa a vida do crente. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente é única. É esperando Cristo retornar para buscar a sua vida e levá-lo para a glória. Esta é a única e a maior esperança verdadeira, inabalável da vida de um cristão. Como é que você sabe que alguém foi transformado em um verdadeiro adorador? Quando ele tem uma esperança: encontrar com o seu Messias ungido. Esta é a esperança. Tem muito tipo de crente. E tem tipo de crente que você vai falar de volta de Jesus, ele diz: e Apocalipse, essa coisa, Apocalipse, fim do mundo, isso aí me dá medo, não quero nem saber disso aí, deixa eu ficar mesmo aqui com as minhas coisinhas, com o meu trabalhinho, com os meus negócios. Esse não foi transformado em verdadeiro adorador, não foi ainda, porque quando você é transformado num verdadeiro adorador, então surge a bandeira da esperança. Quando é que o Messias vai chegar para nos levar? Esta é a maior esperança da vida do crente. Eu vou perguntar para você esta noite: você está aguardando Jesus chegar? Pergunte para a sua alma, você mesmo, para dentro de você. Pergunte: eu gostaria que Jesus voltasse agora, neste momento, agora, nesse segundo. Você gostaria? Você gostaria de ver o Senhor agora, de estar com Ele, de Cristo voltar e arrebatar a sua igreja? Você gostaria que fosse agora? Ou talvez diríamos assim: não, espera mais uns 3 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe quando eu tiver com 97 anos, o Senhor voltar. Isso mostra e demonstra que alguma coisa não está certa, porque o verdadeiro adorador tem uma única esperança: a volta do Senhor. A volta do Senhor. O Cristo virá. Cristo faz essa obra dentro de nós. Ele coloca em nós a esperança da sua vinda. Nós cantávamos uma música antigamente que deveríamos voltar a cantar novamente. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. Essa é a nossa esperança, hein? Vamos cantar isso aí, William. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz essa obra em nós. E quando Ele faz essa obra em nós, aí então, Ele faz a obra através de nós. E é isso que vai acontecer aqui, o verso 28 e o verso 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Já não tinha mais o porquê daquele cântaro. Ela esqueceu até o que tinha ido fazer no lugar. Quando você encontra Jesus, aleluia, transforma-se a tua vida, você já esquece até do que você veio fazer. Já não tinha mais sentido a vida natural. Ela deixou a vida natural naquele momento, foi demais para ela. A água já não precisava mais. Ela largou a água, largou o cântaro, largou a corda. Antes ela parece que estava numa disputa com Jesus. Eu tenho corda, você não tem. Eu tenho cântaro, você não tem, agora já não interessa mais nada.
Quando você fica numa disputa com o outro, eu tenho carro, você não tem, eu tenho casa, você não tem, eu tenho emprego bom, você não tem, você não entendeu nada. Porque quando você entende Jesus, você larga tudo, você larga o cântaro, você larga tudo. Me parece que é justamente isso que aconteceu com os apóstolos, os discípulos, quando eles estavam pescando, e Jesus falou, pegaram alguma coisa, aí não pegamos nada, trabalhamos a noite inteira, e jogou, e quando jogou, encheu os barcos de peixes, e quando encheu os barcos de peixe, o Senhor disse, me segue. Eles largaram tudo, abandonaram tudo e foram com o Senhor. Abandonar barco vazio é uma coisa, abandonar barco cheio de peixe é outra. Você só abandona o barco cheio de peixe se você encontrou o Senhor. O Senhor. Porque quando você encontra o Senhor, você encontrou tudo. Você não precisa, cessa as suas buscas. A mulher largou o cântaro, dá para fazer uma mensagem só nisso, vamos pregar até amanhã só nisso. Largou o cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela se transformou numa missionária. Primeiro a obra é feita em nós, depois a obra é feita através de nós. Você é um missionário. Se você foi transformado num verdadeiro adorador, surgiu a esperança, você é um missionário. Mas como? Eu não estudei teologia, você não precisa estudar teologia para ser um missionário. Eu não tenho chamado para ir para a Índia, você não precisa ter um chamado para ir para a Índia para ser um missionário. O missionário é aquele que tem uma missão. E qual é a missão? A missão é dizer, venha conhecer Jesus. Você não precisa saber nem pregar. Eu não sei pregar, você não precisa saber pregar. Aí eu não sei falar em público, você não precisa saber falar em público. O missionário é aquele que diz assim, venha conhecer Jesus. Só isso. Venha ver esse homem. E a cidade inteira foi. E quando a cidade inteira foi a Jesus, porque o missionário não traz a pessoa para ele, traz para Jesus. Esse é o verdadeiro missionário. Aquele que traz as pessoas para ele é falso, traz para Jesus. Quando a cidade inteira chegou a Jesus, eles disseram para aquela mulher, agora já não cremos mais por aquilo que você falou, nós vimos. Esta é a verdadeira missionária, ganhou uma cidade para Jesus. Esta é a obra de Cristo, através de nós. 2 obras Cristo quer fazer, primeira em você, segunda através de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para orar. Enquanto os irmãos sobem aqui esta noite, irmãos, eu tenho para mim que Cristo ainda precisa fazer uma obra em muitos corações. E eu tenho orado para o Senhor fazer a obra em mim, em nós. Todos nós precisamos da obra do Senhor, precisamos. Há um dom de Deus. Talvez sua mente diga para você, você já tem tudo. Digo para você, você conhece o dom de Deus. Há um dom de Deus. Há um dom de Deus para você, um presente de Deus. E o presente é a vida de Deus a você. Cristo já matou sua sede. Ou a gente ainda está com muita sede, muita coisa. Cristo já matou. Cristo já te fez reconhecer como você é diante de Deus, que se ainda a gente não viu, ainda não está feita a obra. Você conhece Jesus, está num processo de conhecer o Senhor, foi transformado em um adorador, e assim acendeu no teu coração uma esperança viva nele, tudo é dele, por ele e para ele. Vivemos numa geração difícil, onde as pessoas vão se afastando, onde as pessoas vão se gelando, se esfriando, mas quem foi transformado em um adorador, quer cada vez mais o Senhor, porque tem uma esperança viva, e a esperança não é outra a não ser Jesus voltar. Ele vai voltar,
Você já se transformou num missionário. Você já disse a outras pessoas: vem conhecer Jesus. Vem conhecer Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, graças te damos por estar aqui esta noite, ouvirmos a tua palavra. Há uma obra para ser feita em nós. Eu peço, Senhor, que realize tua obra em cada um de nós esta noite. Realize a tua obra. Seja nos mostrando a grandeza do presente, seja nos mostrando quem realmente somos, seja matando a nossa sede, seja mostrando quem o Senhor é, revelando-te a ti aos nossos corações, seja, Senhor, nos transformando, Senhor, ó Deus, num verdadeiro adorador, seja, Senhor, levantando a esperança do encontro com o Senhor na glória. Seja isso, precisa ser feito. Mas não só faça a obra em nós, Senhor, faz também a obra através de nós. Cada um de nós precisa ser um missionário, aquele que prega com a vida, com as palavras, aquele que chama as pessoas para Cristo. Venha falar conosco, venha falar por nós. Nós oramos a Ti pedindo que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações essa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar esta música ao Senhor esta noite com alegria.